Oi, gente! No vídeo de hoje aqui do canal Rosália Rosarinha, eu vou ensinar vocês a bordar essa orquídea em pintura de agulha. O risco, como sempre, está disponível aqui no descritivo do vídeo, tem um link que vocês vão poder baixar esse risco. Eu vou usar aqui alguns tons de roxo, tá? De meada, Anchor, mas vocês podem usar outras cores ou de outras marcas também, tá? Eu vou trabalhar o tempo inteiro com um fio de meada só, tá? Mas só que a gente vai colocar ele na linha com duplo, né? Só que eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou colocar com uma agulha maior para vocês verem aqui para ficar mais claro, tá? Porque eu tô usando uma agulha muito fininha, então aqui vai ficar melhor. Então, que eu pego o fio e vou pegar a metade dele. A metade dele eu vou inserir na agulha, tá? Vocês também podem pegar do outro lado, colocar as duas pontas, mas o que eu quero é que ele passe dessa forma aqui na agulha, porque eu vou fazer aqui o avesso sem nenhum nó, tá? Então, tá aqui numa agulha mais fininha, a linha, e aí tem essa ponta, certo? Então, para você não fazer nó, o que que eu vou fazer? Vou inserir aqui, não vai ter nó. Essa ponta aqui, eu vou sair com a agulha bem aqui do lado e vou passar na agulha, certo? É aqui que vocês vão dar o nó, tá vendo? E agora ficou aqui as duas linhas para eu trabalhar, os dois fios para eu trabalhar, tá? E aí fica mais fácil aqui se tiver que desfazer, enfim. E aí não tem nó, esse aqui não tem nó no avesso desse bordado, tá? Então, vou começar daqui mesmo, tá aqui, sem nenhum nó no avesso, e também não vai ter nó quando a gente for finalizar, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu fiz um outro vídeo aí de pintura de agulha, em que eu começo com nó, mas eu encerro sem nó, tá? Vai ser parecido com esse. Então, aqui, pra fazer a pintura de agulha, eu só vou fazendo aqui uns pontos, tá? Pontos retos, vou fazer aqui essa curva, pra deixar isso aqui bem marcado. Não preciso seguir aqui um padrão muito claro. Aqui não é ponto atrás, então não vou furar aqui. Posso furar aqui do lado. Vou fazendo aqui para deixar marcado. E, gente, deixa aí uma curtida no vídeo, se inscrevam no canal Rosália Rosarinha para vocês receberem as novidades sempre em que eu postar um novo vídeo, tá? Agora aqui, para eu finalizar com esse fio, eu vou sair aqui perto de onde eu tava, certo? Para eu finalizar, para eu fazer, em vez de fazer o nó, tá? Então, tá aqui a linha. Eu vou passar por baixo aqui, ó. Vocês também podem fazer isso no avesso, tá? Eu tô fazendo aqui no direito mesmo. Tá vendo, ó? Vou passar mais uma vez, pra ficar preso. Passei. E agora eu venho aqui com a tesoura e corto bem rente, certo? Ó. E aí, você não precisa fazer o nozinho, mas vocês podem fazer isso também do avesso, tá? Essa aqui primeiro eu vou finalizar ela inteira para depois fazer as outras. Eu, em geral, eu passo sempre os tons escuros em tudo e depois eu vou com os tons mais claros, tá? Mas eu vou finalizar essa daqui para vocês verem
antes de eu partir para as outras, tá? Para eu ir colocando o mais escuro aqui. Então, aqui eu já vou usar o tom intermediário nessa pétala. Então, aqui, ó, para dar continuidade aqui, tô usando então o roxo intermediário e vou fazer começar a fazer esse pedaço aqui. Só que o que eu vou fazer? Aqui, como tem essa curva, eu vou fazer ela em ponto haste. Eu sempre gosto, quando tem curva, dependendo de como for, usar o ponto haste. Então, aqui vou prender a minha linha, né? Com o meu nozinho. Aqui. E agora, aqui eu vou usar o ponto haste bem curtinho. Só para fazer esse contorno aqui, ele ficar uniforme, né? E depois eu continuo com o meu ponto reto para fazer a pintura. Bem, agora eu vou usar o tom um pouco mais claro para preencher aqui, mas ainda nas pontinhas, eu vou usar ainda nesse lado aqui, um tom ainda um pouco mais claro, tá? Mas agora eu vou começar com esse daqui. Vou começar da mesma forma que eu já fiz os outros, né? Só para fazer o nozinho aqui. Que vai ser, tá sendo tudo nó invisível, né? Que eu não quero que fique nada aqui no avesso. Vou fazer aqui um pontinho. Uma coisa, é bom sempre a gente começar para esse tipo de bordado, sair com a agulha aonde já está bordado e a gente vai para onde não está bordado ainda, tá? Porque fica melhor. Então, você sai aqui e vai para onde não tá bordado, certo? Aqui enganchou a linha. Então, vai para onde não está bordado, que fica melhor, mas não dá para fazer isso sempre. Tem lugares que a gente vai fazer ao contrário. Certo? Agora, vamos supor que a gente vai precisar, por exemplo, sair aqui e terminar aqui. Então, sair aqui desse lado. E quando eu for colocar aqui, eu não vou muito assim por cima, eu vou meio de lado. Que aí ele encaixa melhor aqui, ó. E aí não fica um calombo, né? A gente não quer que fique um calombo. Tá? Isso para vocês verem aqui quando a gente for fazendo dessa forma. Então, vou aqui preenchendo, depois eu vou com um tom um pouquinho mais claro aqui na ponta, e aí vou ver se ainda preciso fazer, às vezes, alguns ajustes aqui com o tom mais escuro, tá?
As próximas pétalas, essas aqui de fora, eu vou fazer mais ou menos seguindo esse mesmo padrão, tá? As mesmas cores e tudo mais. Essa aqui eu vou deixar por último, porque aqui tá em cima. E também essa daqui, a do centro, ela tem um padrão um pouco diferente. Em geral, na orquídea, essa daqui tem uma cor um pouco diferente, né? Então, eu vou fazer aqui essas pétalas usando essas mesmas cores. E aí, eu só tenho que pensar onde tá a incidência da luz, onde eu coloquei a luz, né? Então, aqui é onde tá mais claro. Então, sempre quando eu for fazer essas outras aqui, eu tenho que me lembrar aonde vai estar o foco da luz. Então, por exemplo, quando eu for fazer essa daqui, eu tenho que lembrar que o foco da luz está aqui nessa ponta. Nessa daqui, ela vai estar aqui, ó. Então, a incidência da luz é onde, qual direção que eu coloquei a luz, né? Então, vem para cá. É a mesma coisa, nessa daqui vai ser aqui. Então, assim, eu tenho que só pensar nisso de manter esse padrão para não estar. Esse daqui a luz está desse lado, essa daqui a luz está desse lado. Não, porque não tem duas fontes de luz, só tem uma. É essa daqui, a luz principal, tá? Agora, para fazer aqui no centro, eu vou usar esse tom aqui, que tá mais pro rosa, né? Que é o mais claro. Vou preencher aqui. Depois, aqui, vou passar um pouco desse escuro e vou usar mais aqui esse tom mais claro, tá? Aqui nas pontas. Tá bom? Mas vai do mesmo jeito. Vou fazendo da mesma forma.
Aqui eu preenchi não muito fechado, né? Deixei aberto, porque eu vou usar agora esse tom mais claro para ir preenchendo aqui, porque essa aqui vai ficar bem clara. E até vou usar um pouco de linha branca, né? Para fazer mais um pouco de luz aqui, para deixar mais claro ainda, tá? Então, agora, vou saindo aqui do meio, vindo para as pontas. Agora eu vou preencher aqui essa borda toda de branco e essa aqui também, ó, aqui nessa dobra, tá? Que aqui eu já preenchi aqui com esse tom rosado. E aí, depois aqui, eu já vou passar o tom escuro. Dessa vez eu tô usando o tom escuro por último, porque eu vou fazer aqui essa base, né, mais escura, mas eu também quero fazer com esse mesmo tom aqui, esse roxo escuro, alguns detalhezinhos aqui, como se fossem umas pintinhas nessa parte aqui da orquídea, tá? Então, vamos da mesma forma aqui, só vindo daqui pra fora, né? A orquídea aqui já tá pronta, né? Agora eu vou fazer aqui o cabo e essas folhas aqui e vou usar esses dois tons de verde, talvez eu use um pouquinho mais claro também, ou um branco para dar algum brilho aqui nas folhas, tá? Mas eu vou seguir o mesmo padrão usando a pintura de agulha. Aqui para vocês darem uma olhada de como tá o avesso aqui desse bordado, que ele bem
Limpo porque eu fiz tanto os arremates na parte da frente como no fundo, passando a linha por baixo aqui do que já tá bordado, tá? Está pronta a orquídea em pintura de agulha. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!